Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nesta aula ensino cada detalhe desta linda peça de crochê. Agora confira a lista de materiais, o nível de dificuldade da peça e o passo a passo completo. Para fazer a peça, você vai precisar de 4 novelos do fio precioso na cor 1719, 2 novelos do fio cordonê na cor 7068, agulhas para crochê nas numerações 5 e 4,5 mm, agulha para tapeçaria, cola adesivo instantâneo, tesoura e fita métrica. O nível de dificuldade da peça é fácil, ou seja, ideal para iniciantes. A peça ensinada é tamanho adulto, único. Siga as orientações da videoaula. A peça é feita a partir de um retângulo que mede aproximadamente 100 cm de comprimento por 44 cm de altura. Para essa peça, você não deve se preocupar com a quantidade de pontos ou carreiras, mas com a medida. E para isso, eu vou iniciar as correntinhas tecendo o comprimento e seguindo a direção das carreiras até atingir 44 centímetros. Para iniciar a correntinha, eu vou utilizar uma agulha de espessura maior. Então, aqui eu tenho uma agulha de crochê medindo 5 milímetros, enquanto que o restante dos pontos eu vou tecer com uma agulha de espessura menor. Aqui eu tenho agulha de numeração 4,5. Por que eu utilizo uma agulha de espessura maior para tecer as correntinhas? Para evitar que essas correntes tensionem. Então, agora vamos dar início às correntinhas, que devem medir aproximadamente 100 centímetros. Eu vou começar o retângulo pelo comprimento e depois vou tecer as carreiras até atingir a altura. Então, aqui eu tenho a agulha de numeração número 5 milímetros. Para iniciar a correntinha, eu faço aqui o nozinho do crochê, que não conta como ponto, e a partir dele eu vou tecer a quantidade de correntes até atingir a medida desejada, que no caso são 100 centímetros. Finalizei os 100 centímetros de corrente e aqui vai uma dica. O fio precioso, ele tende a ter um pouquinho de elasticidade. Então, ao invés de você tecer 100 centímetros exatos de corrente, você pode diminuir 10 centímetros, porque assim que você tecer a primeira e a segunda carreira, você vai notar que o crochê vai ceder um pouco mais, passando de 100 centímetros. E o nosso objetivo é manter um retângulo de 100 de comprimento por 44 centímetros de altura. Mas isso vai depender muito também da tensão do seu ponto. Bom, agora que eu finalizei as correntinhas, eu vou trocar de agulha. Então, eu deixo essa agulha de 5 milímetros de lado e passo a utilizar a agulha de 4,5 milímetros para tecer os pontos altos e o restante das carreiras. Para iniciar o primeiro ponto alto, eu seguro aqui a última correntinha e teço mais duas. Eu dou a laçada e insiro na quarta correntinha. E aqui eu já fiz o segundo ponto alto. Essas 3 correntes contam como sendo o primeiro ponto. E eu vou fazer um pontinho alto para cada correntinha de base. Finalizada a primeira carreira, vamos para a segunda, que vai ser idêntica às demais. Então, eu vou tecer 3 correntinhas, vou virar o trabalho, vou dar a laçada e vou inserir pegando no segundo pontinho de base. E vou fazer aqui um pontinho alto para cada ponto. Eu vou tecer o total de carreiras até atingir 44 centímetros, lembrando que você não precisa ficar presa à quantidade de carreiras, mas fique atenta aos centímetros, ou seja, à medida do retângulo. Concluí a última carreira do retângulo e agora eu vou finalizar o último ponto. Então, ao invés de eu cortar um fio menor para finalizar, ou seja, para arrematar, eu deixei aqui um fio maior, medindo aproximadamente uns 70 centímetros, porque eu vou aproveitar esse mesmo fio para a costura. Então, é só puxar esse fiozinho para dentro do elo e pronto. A seguir, eu vou apresentar 2 esquemas, o esquema da dobra da peça e o esquema da costura. E aí eu volto para mostrar o passo a passo da costura da peça.
Neste esquema da dobra da peça, você confere como dobrar a peça antes da costura. Então, faça a união do ponto 1 ao ponto 2, do 3 ao 4, do 5 ao 6. Depois da peça dobrada, você observa o esquema de costura em que o tracejado em vermelho é a linha onde nós faremos a emenda das duas partes. Com base nos esquemas apresentados anteriormente, então eu já tenho a dobra da peça aqui, eu tenho este lado dobrado ao meio e esta pontinha eu trago de baixo para cima e nós vamos ter um resultado de um lado em diagonal, formando um triângulo, enquanto que para o outro lado nós vamos ter a parte reta, formando um retângulo. Nós vamos fazer a costura dessa parte aqui, do retângulo com o triângulo, por toda essa extensão. E a técnica de emenda, ou seja, de costura, é opcional. Aqui no vídeo eu vou apresentar uma sugestão, mas você fica livre para fazer a junção dessas duas partes do seu jeito. Eu não sugiro para esta peça a emenda a partir do crochê, porque senão vai ficar uma costura muito grossa e eu prefiro algo mais delicado para uma peça como essa. Para fazer a costura, eu insiro a agulha passando por um ponto, passando por outro ponto da outra parte, puxo. E volto, pegando num pontinho do outro lado e passo para a parte da frente e puxo. Então, eu vou fazer uma costura simples de ida e volta, unindo sempre o pontinho dessa parte com esta outra parte. Finalizei a costura e eu vou ter esse resultado. E agora, para finalizar, fiz aqui o último pontinho, eu insiro a agulha, puxo e passo por dentro do elo por 2 vezes, 1 e 2. E agora eu puxo tudo. Pronto. Esse fio, o excesso de fio, eu vou passar por entre os pontinhos que eu fiz a costura. Não precisa passar ele todo, é só uma parte dele. Feito isso, eu venho com a tesoura, corto o fio e aqui nós já temos a peça parcialmente finalizada. Essa parte da costura eu vou passar para o lado avesso. E agora eu vou para as franjas, lembrando que as franjas são opcionais. Para fazer a franja, eu cortei o total de 20 fios do fio cordonê, medindo aproximadamente 40 centímetros cada fiozinho. Feito isso, eu dobro ao meio dessa forma, venho com a agulha passando por quaisquer um dos pontinhos de base e puxo esse conjunto de fios ao mesmo tempo. Feito isso, eu insiro os 2 dedos, passando pela alça, ou seja, por essa argola, e puxo. Pronto, aqui nós temos a franja aplicada, mas para que ela não saia, ou seja, para que ela não se solte, eu venho com a cola adesivo instantâneo e na parte avesso da franja eu venho e aplico 2 pinguinhos, delicadamente, para fixar o fio cordonê ao precioso. Aguardo secar e depois é só aparar as pontinhas, cortando com uma tesoura bem afiada. Quero muito saber a sua opinião. E aí, gostou da peça e da aula? Escreva aqui nos comentários. Assim que tecê-la, compartilhe uma foto em suas redes sociais e marque @circuloprodutos com a hashtag #SempreCírculo. Aproveito também para te convidar a me seguir nas redes sociais, @Bruna do Crochê. Um super beijo e até a próxima. Fui!